Vamos falar hoje, nesse vídeo, sobre ganho de capital. Nós, numa outra oportunidade, a gente já falou algumas coisas, mas resumidamente. A verdade é que esse assunto, não só para quem trabalha com planejamento familiar, planejamento patrimonial, através do sistema de holding, mas para qualquer um proprietário que esteja querendo vender um imóvel, é importante que ele saiba, notadamente sobre o ganho de capital de quem tem imóvel de alto valor. De acordo com a legislação vigente, em especial a Lei 9.393, de 1966. Assim como é no imóvel urbano, é no imóvel rural, só que as leis são específicas. Existe uma lei que rege, que regulamenta a alienação de imóveis rurais. E essa incidência de imposto, ela pode ser muito elevada, principalmente quem vende propriedade rural. Eu estive falando com uma pessoa há poucos dias que estava muito interessada em vender uma propriedade que deve se aproximar de 100 milhões de reais. Olha, na verdade, o imóvel, na alienação de imóvel rural, de acordo com o artigo 21 da Lei 8.981, de acordo com a tabela que está específica no artigo 21 dessa Lei 8.981, até 5 milhões, o valor de incidência do ganho de capital é 15%. De 5 milhões a 10 milhões é 17,5%. Eu falei de até 5, vou repetir para mim não me perder, eu tenho na memória isso aí. Até 5 milhões é 15%, de 5 a 10 é 15%, de 10 milhões a 30 milhões é 20%, e acima de 30 milhões é 22,5% do valor do ganho de capital. Exemplificando, quem, por exemplo, vendeu um imóvel que comprou no ano 2000 e vendeu esse imóvel agora, esse ano, por 10 milhões de reais. Ele vai ter, né, vamos dizer que ele tenha comprado por 1 milhão e vendeu por 10 milhões. Tem um ganho que a lei é a diferença da compra, ou a diferença da venda para a compra, né? Dá um saldo de 9 milhões de reais. Nesses 9 milhões vai incidir a tabela de 17,5. 17,5 sobre 9 milhões vai dar 1.575.000 reais de ganho de capital. É um imposto muito elevado. Por isso, nós achamos importante que a gente trouxesse esse assunto, porque nós entendemos que antes de se fazer qualquer negócio, antes inclusive talvez de se valorizar a propriedade, para depois não comentar na metade do negócio, dizendo eu não vendo mais porque eu vou pagar mais, por exemplo, que se dá acima de 30 milhões, vai pagar 22,5% de imposto de renda. Isso dá mais de 1/5
né, só de imposto. Então, muita gente não tem esses valores, não é conhecedor desses valores. E isso é uma coisa muito importante que se saiba para que se possa negociar de forma cabal, sem maiores transtornos, o negócio não volte para trás. Tá? Nós, até por oportuno, queremos lembrar, né, que o ITR deve ser pago agora entre o dia 30 de agosto, entre o dia 15 de agosto e o dia 30 de setembro. É importante que você faça isso e é importante que você veja o que vai se declarar, entendeu? Porque pode se colocar em cima dessa propriedade algumas benfeitorias, algumas coisas que depois evita transtorno na hora de lembrar o imposto de renda aí. Nós vamos também ainda, a título de colaboração, uma dica de título de colaboração, vamos referenciar aqui alguns casos que pode ser quem está alienando um bem fica isento do ganho de capital, que são, no caso da reforma da casa própria. Eu tenho uma casa, comprei, tinha uma casinha, eu já moro na casa, resolvo reformar ela, vou botar mais 1 milhão em cima dessa casa, em cima desse valor não tem ganho de capital. No caso da reforma agrária, que eu não gosto nem de falar, porque em princípio nós não queremos reforma agrária, mas se tiver também, nesse caso de venda do imóvel, não tem incidência de ganho de capital. Imóveis adquiridos antes de 1969 não tem ganho de capital. Nós agora já estava sendo recolhido o imposto há poucos dias, estava para recolher, e aí alguém, numa conversa, a gente alertou, não precisa recolher. A pessoa ficou muito feliz, inclusive, com essa dica que a gente passou para ele. Nos casos do imóvel ter sido adquirido entre 1969 e 1988, nesse período, a cada ano que passa, há uma redução no valor total de 5%. Então, era 900 mil, cada ano, 9 milhões, naquele caso que a gente exemplificou, a cada ano a gente tira desses 9 milhões 5%. Ou seja, de 1969 até 1988. Na variação cambial também, né, se alguém for comprar ou comprou com dinheiro estrangeiro, vai se fazer nessa variação cambial, também não há incidência. No caso da pessoa vender um imóvel, que era o único imóvel, e esse imóvel, o valor dele foi vendido e foi avaliado abaixo de 440 mil reais. Não há incidência de ganho de capital. Não há incidência também, precisamos, se eu vendo um imóvel hoje, por R$1 milhão, eu tenho um único imóvel que eu tenho, e dentro do prazo de 180 dias eu aplico esse valor integral num outro imóvel. E ainda, no caso da pessoa, por exemplo, está acometido de uma doença grave, capitulada na legislação vigente como doença grave, né? São várias as doenças graves aí, né? Tuberculose, alienação mental, escoliose, esclerose, neoplasia, que é o câncer, né? Cegueira, espondiloartrose, AIDS, né? E todas essas doenças aí, elas estão, quem estiver acometido, também tomara que nunca seja preciso acontecer, mas é importante que as pessoas saibam e não recolham um imposto que não é devido. Eu penso que por hoje era a dica que nós tínhamos e as observações que nós achamos oportunas. Muito obrigado.